bom com vocês? E aí, estão gostando do assunto? Espero que esteja tudo uma maravilha. Então, vamos continuar falando de soluções. Vamos apresentar para vocês aqui diversas formas de aferir a concentração de soluções. Então, podemos expressar a concentração de uma solução relacionando a quantidade de soluto existente em uma quantidade padrão de solução. Temos, por exemplo, concentração em massa, simbolizada por o C maiúsculo. Ela vai dizer a quantidade em massa de um soluto que se encontra dissolvida em um volume padrão de solução. E geralmente essa concentração em massa vai dar em gramas por litro. Quando dizemos, por exemplo, que uma solução possui concentração igual a 150 gramas por litro, isso quer dizer que para cada litro de solução, teremos 150 gramas de soluto dissolvido. Vamos a um exemplo aqui. Como é que a gente pode aplicar esse conceito? Uma solução aquosa de ácido sulfúrico é preparada segundo as normas de segurança. Ou seja, em uma capela com exaustivo, né? Ácido sulfúrico altamente corrosivo, a gente tem que saber manusear esse tipo de substância. Tá bom? O químico mistura 33 gramas de ácido sulfúrico em 200 ml de água, com cuidado, né? Lentamente, tá? E sob agitação constante. Ao final, obtém um volume de solução igual a 220 ml. Calcule a concentração dessa solução em grama por litro. Tá bom? O que é que a gente vai observar aqui? O que é que a gente pode fazer? Aqui tem uma regra de 3, a gente pode seguir essa regra de 3. E pode usar a fórmulazinha direto. Aqui tem uma regra de 3, mas vamos usar a fórmula. Porque eu gosto da coisinha corretazinha. Vamos usar a fórmula. A concentração C vai ser quem? Vai ser a massa 1 dividido pelo volume V. Quanto é a massa? 33 gramas. Dividido pelo volume. Então, 200 ml, isso aqui é igual a quanto? É igual a 0,2 litros. Assim, 33 dividido por 220. Deixa eu apagar aqui. Esqueci aqui apareceu isso aqui. Esqueci o outro 2. 0,22 litros. Então, se a gente pegar 33 gramas dividir por 0,22 litros, esse valor vai dar o quê? Quanto é que dá? Vamos fazer as contas aí. 150, né? 150 gramas por litro. Então, essa é a minha concentração. Simples, direto, uma maravilha. Tá bom? Aqui tá uma regra de 3, mas eu prefiro jogar aqui. Densidade. A densidade de uma solução, ela é a relação entre a massa e o volume dessa solução. Simplificadamente, escrevemos a massa sobre o volume. Então, essa massa, diferentemente aqui da concentração em massa, esse M é a massa total, tá bom? Então, é a massa somando solvente com soluto. Então, a densidade da solução é expressa em grama por ml, mas também pode ser expressa em grama por litro, grama por centímetro cúbico, ou seja, é a unidade de massa dividida pela unidade de volume. Exemplo, calcule a massa de 100 ml de uma solução cuja densidade é 1,19 gramas por ml. Então, o que é que a gente tem? A fórmula da densidade, a densidade vai ser igual a massa sobre volume. Isso quer dizer o seguinte, que massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Ou seja, massa vai ser igual a 1,19 gramas por ml vezes 100 ml.
Isso dá igual o quê? 119 gramas. Simples e direto. Vamos lá? Título em massa é outra forma de fazer medição de concentração. O título em massa de uma solução nada mais é do que uma relação entre a massa do soluto M1 e a massa da solução, que é M1 mais M2, tá? Então, o que é que a gente vai? A gente vai pegar a solução, vai ver quanto é que tem de massa lá em M1 e vai ver a massa total, divide e chá e benção. É o título em massa. Se a gente multiplicar por 100%, a gente tem esse título em massa em porcentagem, tá? Então, obviamente, esse valor de título em massa, se não tiver em porcentagem, ele vai ter que dar entre 0 e 1, tá? Vamos lá, exemplo 3. Um aluno deseja preparar 25 gramas de uma solução aquosa contendo 8% em massa de cloreto de sódio. Calcule as massas de água e sal, cloreto de sódio é sal, tá, gente? Tomadas pelo aluno. Então, vamos lá. Uma solução com 8% em massa de soluto apresenta título igual a 0,08, certo? Isto quer dizer o seguinte, que, vamos lá, vamos botar na fórmula. Eu peguei esse exemplo aqui do livro com essas relações aqui em regra 3, mas eu vou colocar na fórmula porque vocês vão ver e vão utilizar aqui e achar melhor. O importante é chegar no resultado correto, tá bom? Então, a gente tem título, vamos lá, em massa, vai ser igual a quem? Vai ser igual a M1 por M. Isso aqui, deixa eu dar um padozinho aqui. Então, M vai ser igual a M1 sobre o título. Deixa eu escrever aqui fora para ver se vai. M vai ser igual a... Essa canetinha tá começando a dar defeito. No meio da aula, canetinha, me ajude. Que M1, 25 gramas. Quem é o título? 0,08. Quanto é a massa aqui? 25. Será que eu fiz essas contas corretas? Não, minha gente, não. Pera, que a professora agora pirou o cabeção. Não, minha gente, não é possível que eu esteja errando conta errada. Pera. Muita hora nessa calma. Vou pegar aqui a calculadora e vou fazer as contas de novo, tá, pessoal? Paciênciazinha aqui com a teacher. Vamos lá. M vai ser igual M1. Não, minha gente. Oxi. Tô viajando. Tô viajando aqui. M a massa. Paga de novo. Vamos pagar para não ter que explicar tudo de novo. M1 vai ser igual ao título em massa vezes a massa da solução. M1 vai ser 0,08 vezes 25, não é 25? Quanto é que vai dar M1? Eita, letra bonita, professora, que a senhora tem uma letra muito bonita. Vamos melhorar essa letra aí. 2. Exatamente, 2. Então, para essas condições, a gente tem uma massa de soluto 2. Aí é só vir aqui, ó. Esse M foi dado na questão. 2 gramas a gente acabou de encontrar. E agora,
Quem vai ser a massa do soluto, do solvente? 23. Certo? Então, o aluno pesou 2 gramas de sal e 23 gramas de água para preparar essa solução. Eu espero que tenham entendido, tá, gente? Vamos na fé que a coisa funciona. Que essa minha caneta tá falhando agora, na hora da aula, mas vamos na fé, certo? Outra maneira de fazer a medição da concentração de soluções é utilizar a densidade de uma mistura, tá certo? Sabemos que apenas as substâncias possuem densidade constante. As densidades das misturas varia conforme a porcentagem de cada componente, tá? Então, se a gente souber o título em massa de uma solução e também a densidade de cada um dos seus componentes isoladamente, a gente consegue obter a densidade da solução. E como é que a gente vai obter? Pela média ponderada das densidades dos seus componentes, multiplicada pela respectiva fração mássica da solução, certo? Então, a densidade da mistura, a gente vai pegar a fração mássica, certo? Quem seria esse F1? Esse F1 é o título, tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver essa fração mássica for o título, M1, se for igual a 0,8, quanto é que vai ser aqui? 0,2, porque o somatório tem que dar 1, por exemplo. Tá? Então, aqui, a densidade da mistura vai ser a fração mássica do soluto, vezes a densidade do soluto, mais a fração mássica do solvente, vezes a densidade do solvente. Vamos para exemplo, porque no exemplo a gente entende melhor do que só estar falando. Por exemplo, eu considere uma aliança feita de ouro, tá? E prata. Então, ali a liga metálica de ouro e prata. Cada substânciazinha tem sua densidade, né? O ouro tem a densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico e a prata também. Se a gente considerar que essa aliança é constituída de 75% de ouro e 25% de prata, calcula a densidade, tá? Então, a porcentagem é 75%, quer dizer que a fração vai ser o quê? 0,75 vezes a densidade do ouro, certo? Mais 0,25, que é a da prata, vezes a densidade da prata. Então, teremos que a densidade da aliança é de 17,1 gramas por centímetro cúbico. Não é fácil? Não tem nada difícil aqui. É só prestar atenção. Prestar atenção um pouquinho e entendeu. Vamos para outro conceito agora, título em volume. O título em volume só é usado para exprimir a concentração de soluções em que todos os componentes são gasosos ou líquidos, tá? Então, o título em volume indica o número de unidades de volume de soluto existente em 100 unidades de volume da solução, tá certo? Então, só que a gente não pode fazer a continha, eu vou pegar, sei lá, 50 ml de soluto e vou pegar 100 ml de solvente, vou somar e vai dar 150 ml de solução. Não pode, porque existe uma coisa que a gente chama de força de atração entre as moléculas, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, o soluto 1, vou dizer o soluto 1, que ocupa 50 ml, e o solvente 2, que ocupa 100 ml, 50 ml, o volume de 1 mais o volume de 2 é diferente de 150. Pode ser mais, pode ser menos. Então, essa questão do volume a gente tem que medir experimentalmente. Não dá para somar assim, não. Tá bom?
Vamos para um exemplo. Vamos para um exemplozinho aqui, bem basiquinho. 1 litro de vinagre, que é uma solução aquosa de ácido acético, apresenta 55 ml de ácido acético. Tá? Então, o que? O vinagre não vai ser ácido acético puro, né? Vai ser uma solução contendo esse ácido. Calcule o título em volume e a porcentagem em volume do ácido acético nesse vinagre. Tá? Então, se para cada... Vamos, deixa eu ver aqui, vou tentar falar aqui para vocês como é que a gente pode fazer isso aí, sem precisar recorrer à regra de 3. Vamos lá. O que é que a gente entende? Título em volume vai ser o volume de 1 dividido pelo volume total, tá? Então, 55 ml de ácido. Quanto é o volume total? Né? 1 litro. 1 litro é quanto? 1000 ml. Não é isso? Então, se a gente pegar o volume total, 1000 ml, e dividir, dá quanto essa divisão? 55 dividido por 1000. 0,055. 0,055. Tá? Então, o título vai ser de 0,055, que isso aqui, porcentagem, andando duas casas decimal, vai ser o quê? 5,5%. Tá bom? Concentração em ppm. Partes por milhão. Quando uma solução é extremamente diluída, a massa do solvente é praticamente igual à massa da solução. Isso quer dizer, é uma solução que ela tem muito pouco soluto, quase nada de soluto. Aí, quando assim, essa quantidade de soluto ela é muito, muito, muito pequena em relação à quantidade de solvente, a gente mede em ppm, tá? Então, a concentração em ppm indica quantas partes de soluto existem em 1 milhão de partes da solução, certo? Que é partes por milhão. Por isso que o nome é ppm. Parte do soluto em 1 milhão de partes da solução. Parte por milhão. Bom? Vamos para o exemplo. Tem o propanona, que é um líquido puro e volátil, incolor, inflamável, moderadamente tóxico, sabor adocicado e cheiro agradável. Um ser humano, ele pode perceber o cheiro da propanona no ar, né? Vamos dizer, cheguei num ambiente e esse ambiente contém propanona. É qualquer quantidade que eu vou sentir o cheiro da propanona? Não. Essa concentração ali naquele ambiente tem que estar a partir de 1,6 ppm para eu conseguir sentir o cheiro, certo? Se essa propanona tiver na concentração abaixo disso, o nosso olfato ele não consegue captar o cheiro da propanona, tá? A análise de uma amostra do ar de determinado ambiente revelou que existe 0,00015% em volume de propanona. Uma pessoa, ao entrar no ambiente, vai perceber o odor da propanona? Quer saber. Então, o que praticamente a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 0,00015% em volume e transformar em ppm. Se esse ppm for maior do que 1,6, sente o cheiro. Se não, não sente. Só isso. Tá? Resolução. Considerando determinado ambiente tem uma concentração de 0,00015% em volume de propanona, transformaremos em ppm. Então, se
0,00015 partes de propanona está para 100 partes de A, porque a gente está tratando de porcentagem, certo? Como a gente está tratando aqui de porcentagem, a gente vai utilizar 100 partes de A. Quantas partes de propanona vai estar em 1 milhão de partes de A? Faz a regra de 3, então temos que esse valor em porcentagem equivale a 1,5 ppm. Logo, 1,5 ele é menor do que 1,6. Dessa forma, quem chegar no ambiente não vai sentir o odor da propanona. Essa concentração ela não é suficiente para perceberem o seu odor. Outra forma de medir a concentração de soluções é utilizar a famosa concentração em quantidade de matéria, esse M aí bem bonito, é o Mzão de Morgan, M de concentração em quantidade de matéria. A concentração em quantidade de matéria também é chamada de concentração molar ou molaridade, tanto faz, meça aí, calcula aí a concentração molar, calcula aí a molaridade, calcula aí a concentração em quantidade de matéria, é a mesma coisa, 3 não para a mesma coisa. Isso nada mais é do que a concentração em mol por litro, tá? Ou seja, é a relação entre a quantidade de matéria do soluto, N1, em mols, né? Por isso estou usando a letra N, e o volume da solução em litros, certo? Então, quando se diz, por exemplo, que uma solução apresenta concentração em quantidade de matéria igual a 2,5 mol por litro, significa que para cada litro de solução eu vou ter 2,5 mols daquele soluto. Exemplo, qual a massa de ureia é necessária para preparar 2 litros de uma solução aquosa de 1,5 mol por litro dessa substância? Tá? Então, aqui ele deu as massas molares de cada elemento químico que compõe a ureia, tá? Então, encontramos aqui a massa molar da ureia, quer dizer que a ureia tem 60 gramas por mol, tá? A coisa que a gente fez aqui é achar a quantidade de mol suficiente para preparar 2 litros de solução. Então, essa concentração M, esse M aqui bem bonito, vai ser igual a N sobre V, tá? Isso quer dizer que N vai ser igual a esse M vezes V. Ou seja, N vai ser igual que essa molaridade de 1,5 mol por litro vezes 2 litros N vai ser igual a 3 mols, tá? Então, precisamos de 3 mols de ureia para preparar essa solução. Calculei aqui a massa molar. Então, o número de mols vai ser igual a massa sobre massa molar. Logo, a massa vai ser o número de mols vezes a massa molar. A massa que eu preciso vai ser o número de mols 3, calculado, vezes a massa molar de 60. Ou seja, eu preciso tomar 180 gramas de ureia, tomar não, pegar, né, captar, para preparar essa solução de 2 litros com essa concentração linda e maravilhosa. Tá bom? Aqui tem um exemplo de concentração em mol por litro sendo utilizado para dizer a concentração de íons numa solução. Para determinar a concentração em quantidade de matéria de cada espécie de íon presente em uma solução iônica, porque algumas substâncias, quando a gente coloca na água, elas se dissociam, né? Então, as substâncias elas tornam-se íons dentro da água. Então, para a gente saber calcular a concentração da solução iônica, é preciso observar a proporção de cátions e ânions na fórmula da substância e o seu grau de dissociação. Isso quer dizer o seguinte, que se, por exemplo, eu pegar, vamos lá, HCl. HCl é formado por quê? Por H+, mais
Cl-. Vou colocar HCl na água. Vai ter essa dissociação aqui, certo? Então a gente vai ter íons de H+, e íons Cl- lá pela água, bem de boas. Quer dizer que 100% do HCl vai se transformar em H+ e Cl-? Não, uma parte vai ficar unida ali. É uma parte das moléculas que vai olhar assim e fez, não, a gente não quer separar, a gente quer ficar aqui junto, certo? Então, a proporção de moléculas que se separam aqui, né, que se dissociam, é medida pelo grau de dissociação ou ionização, tá? Exemplo, qual a concentração e quantidade de matéria de cátions magnésio e de ânions fosfato em uma solução aquosa de fosfato de magnésio, de concentração igual a 0,5 mol por litro, com um grau de dissociação de 70%. Certo? Esse alfa aqui é grau de dissociação. Então, a primeira coisa que a gente vai considerar é, vamos fazer de conta que esse grau de dissociação foi de 100%. Então, vamos dizer que todas as moléculas de fosfato de magnésio se dissociaram na água, né? Então, para esse caso idealizado, a gente vai escrever aqui a reação, certo? Essa é a reação química aqui de dissociação. A gente tem que balancear, tá? Ó, a gente tem aqui 3 magnésios, então 3 Mg2+. A gente tem 2 PO4, então 2 PO4, 3 menos, né? Aqui é os cátions e íons, certo? Então, para cada molécula do fosfato de magnésio, a gente tem a produção de 3 mols de Mg2+, e 2 mols de PO4 3-. Então a gente faz a proporção, certo? Se 1 mol produziu isso, 0,5 mols, que é a metade, produziu o quê? Produziu 1,5 mol de Mg2+, e 1 mol, que é a metade, de PO4 3-, certo? Ou seja, deixa eu pegar aqui. Para uma dissociação de 100%, uma solução aquosa de 0,5 mols de fosfato de magnésio liberaria, ou seja, não vai liberar mais, liberaria 1,5 mols de cátions magnésio e 2 mols de ânions fosfato. Porém, contudo, todavia, entretanto, a dissociação é de 70%. Então, o que é que será que vai acontecer? Imagina aí o que é que vai acontecer. Quer dizer que tudo virou íon? Não. O que é que a gente tem? 1,5 mols de íon Mg2+, está para 100% de dissociação. X está para 70% de dissociação. Quem vai ser X? 1,05 mols de íon magnésio. 1 mol de íons fosfato está para 100% de dissociação. Y está para 70% de dissociação. Quem vai ser Y? Y vai ser 0,7 mols de íon fosfato. Assim, a solução aquosa liberou 1,05 mols de íon magnésio e 0,7 mols de íons fosfato. Ok, people. Vamos para a lista de exercícios. Finalmente, a professora chegou na lista de exercícios. Vamos lá. Essa aula tá grande, essa aula tá comprida. Mas vamos lá, aprender. Questão 1. Ao dissolver 100 gramas de NaOH em 400 ml de água, obtiveram-se 410 ml de solução. A concentração em gramas por litro dessa solução será quem? O que é que você vai fazer? Vou dar a dica.
Dica quentíssima de qual a fórmula que vocês vão usar. Concentração tá em que? Em massa. Concentração vai ser igual a M1 pelo volume. Só substituir e ser feliz. Lembre-se que o solo tem o índice 1, a água 2 e a solução 0. Questão 2. Com a massa de água existente em 600 gramas de solução aquosa de brometo de potássio, com título de 0,25. Com a formulazinha do título em massa vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa da solução, certo? Só que ele quer a massa de quem? Do soluto ou da água? Ele quer a massa M2, tá bom? Quem vai ser M2? M2 vai ser igual a M menos M1, tá? Lembre-se que M vai ser igual a M1 mais M2. Esse 600 está se referindo à solução aquosa, tá bom? Então, esse M é M, certinho? O título já tem um valor, só substituir. Aqui vamos na fé que dá certo. Questão 3. Vamos pensar nessa questão 3. Vou anotar aqui a questão 2. Questão 3. De acordo com a padronização internacional, a água potável ela não pode ter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Com essa quantidade máxima permitida de mercúrio, como é que ela pode ser expressa em ppm? Aqui vai ser simples conversão, tá? Aqui vai ser aquele negócio. 0,00. Não, deixa eu pensar aqui. Não. Vou publicar a vida de você. Deixa eu dar um jeito aqui de falar mais. Deixa eu ver aqui. Esse valor, lembrando que esse valor ele está em miligramas e a água está em grama, então a gente tem que deixar tudo na mesma unidade. Como é que seria isso aqui em gramas? 5 vezes 10 a 4,37 a menos 7 gramas. Então, o que é que a gente tem? 5 vezes 10 a menos 7 gramas de Hg está para 1 grama de água. Então, 10 a sexta, que é 1 milhão de água, está para quanto? X. X vai ser a resposta em ppm. Então, façam as continhas, tá, pessoas? Façam as continhas. Questão 4. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose para adoçar seu cafezinho, né? Açúcar. O volume do cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. A concentração molar da sacarose no cafezinho foi de quê? Então, a primeira coisa que você tem que saber fazer é achar a massa molar da sacarose. Deixa eu colocar a massa molar aqui da sacarose. Ela vai ser igual a 342 gramas por mol. Mas façam as continhas antes de entregar a prof aqui, tá? Concentração vai ser quem? Não vai ser número de mols pelo volume, né? Só que o número de mols vai ser quem? Vai ser massa sobre a massa molar e o volume permanece aqui embaixo. Bom, a massa tem
a massa molar tem, o volume do cafezinho tem, substitua, use a unidade correta e marque a alternativa correta. Questão 5 e última para a gente terminar e ser feliz na vida. Uma solução aquosa de sulfato de alumínio foi preparada de modo que cada 100 ml de solução tivesse 68,4 gramas de sal dissolvido a 20 graus Celsius. Eita moléstia, quase que eu não parava agora de falar. Sabendo que nessa temperatura o grau de dissociação do sulfato de alumínio é de 60%, a concentração em quantidade de matéria dos íons de alumínio e do sulfato é respectivamente qual? Quais são? Quais? Então, o que você tem que fazer? Balanceamento, certo? Al2SO4. Não vou fazer aqui, não. Vou só indicar o caminho. 3 vai ser igual a 2Al 3 mais 3SO4 2 menos. Então, quer dizer que 1 mol vai produzir 2 mols aqui, vai produzir 3 mols. Tá bom? Aí, o que acontece? Primeiro, ele dá a massa do sal. Aí, você tem que fazer o quê? Achar a massa molar. Massa molar vai ser igual a... Eu já vou colocar aqui, porque eu sou muito boazinha. 342,15 gramas por mol, certo? Então, se eu tenho a massa e tenho a massa molar, eu vou achar o valor de N, tá? Então, eu vou aqui no cantinho, bem bonitinho aqui, pegar com outra cor aqui. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o número de mols, que vai ser igual a massa sobre a massa molar. Depois, eu vou ter a concentração, que vai ser o número de mols pelo volume. Aí, vou usar essa concentração aqui para achar o valor de X, achar o valor de Y. Depois, eu vou tirar o quê? 60% desse valor aqui e desse outro, e vou achar a concentração de fato. Bom? Boa sorte, pessoal. Bons estudos.